Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Juntos, estamos vendo as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier, publicadas no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira. Um repositório de riqueza inestimável para a nossa alma. Hoje vamos ver a mensagem de número 18, mas antes disso vamos fazer aqueles pedidos básicos de que os amigos possam curtir o vídeo, que é aquela mãozinha assim que faz assim, só clicar ali. Se inscrever no canal, compartilhar, comentar, acionar o sininho. Então tudo isto ajuda que o YouTube aumente o alcance do vídeo junto às pessoas que costumam assistir o YouTube, não é? Hoje em dia é muito bom porque a gente não está mais preso como estava há décadas atrás, que a gente tinha que ficar só naquelas poucas opções da televisão ou do rádio. Hoje a internet nos dá um sem número de opções. E os espaços precisam ser tomados por questões que nos ajudem, que nos amparem, porque tem muita coisa ruim também por aí, não é mesmo? Vamos fazer a nossa parte, é o que sempre nos cabe, aonde quer que Deus nos coloque, não é mesmo? Então, a mensagem de número 18 tem o título de Purificação Íntima. Ai, difícil, não é? Mas é para isso que estamos aqui. É para isso que estamos reencarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando, porque esse é um processo. Purificação não é assim, não é? Instantânea. Ela leva muito tempo. E o versículo destacado por Emmanuel para o seu comentário é o versículo de número 8 do capítulo 4 da carta de Tiago no Novo Testamento. Tiago, um dos 12 apóstolos. Tiago então nos diz assim: alimpai as mãos, pecadores. Com quem ele está falando? Todos nós, não é? Pecadores são os que erram. O pecado é o erro, é o mau uso do livre-arbítrio. E este é um mundo de provas e expiações, onde aqui habitam, ou melhor, aqui habitamos nós, espíritos imperfeitos, onde ainda a imperfeição é de maior parte no nosso coração. Por isso que nos é às vezes difícil a gente fazer o que a gente sabe que é bom. Porque a gente ainda tem aqueles vícios lá atrás que ficam tentando arrastar a gente para aquele padrão ruim, meio egoísta, meio orgulhoso, meio um montão de coisa que a gente sabe que não é bom. E muitas vezes inteiro, não é nem meio. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, a primeira coisa que ele faz é exortar para que nós, os que erram, alimpemos as mãos. Então, ele não fala de limpar o pensamento, ele fala de limpar as mãos. Porque eu só vou limpar as mãos se isso vier ao meu pensamento. Muita coisa vem ao meu pensamento que eu não realizo. Então ele está dizendo que para nós o importante é realizar, não é pensar só. Eu penso que eu quero ser bom, mas na hora de fazer eu não faço o que é bom. E eu sei que eu estou fazendo errado, e eu sei que eu devia estar fazendo melhor do que aquilo que eu estou fazendo. Então aí não adianta. Então ele está dizendo para nós que estamos aqui nesse mundo ainda tomados pela imperfeição, que é preciso que a gente haja de acordo com o que a gente diz saber. Mas ele diz também que isso não é fácil, porque ele fala, voz de duplo ânimo, ou seja, tem que ser um ânimo dobrado, porque exige muito de nós mesmos essa purificação dos nossos corações. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Tiago da seguinte forma. Começa ele.
cada homem tem a vida exterior, ou seja, a vida que todo mundo vê, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho, né? Porque a gente não consegue ainda ver o que se passa no mundo interior dos outros, né? Apenas podemos ver o que se passa no nosso mundo interior, e aí nós podemos dar testemunho, ou seja, falar sobre isso. E ele continua: o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e de todas as expressões exteriores, guardam elas aí os seus fundamentos. Ou seja, no mundo interior é que estão lá as minhas boas tendências e as minhas más tendências. E são essas tendências que vão justificar muitas vezes as nossas escolhas. Mas as pessoas não sabem, não é? Só quem sabe somos nós. De todo, só quem sabe somos nós. E é claro, isso nós estamos falando aqui no mundo físico, porque é claro que Deus sabe de todos nós, os espíritos superiores sabem de nós. Mesmo no mundo espiritual, os espíritos, o que a gente pensa é patente para o outro. Porque quando a gente pensa, ficam registradas as formas de pensamento. Então, praticamente, os pensamentos eles ficam visíveis. Que é difícil isso. Não é só se o espírito estiver perturbado para não perceber o que está acontecendo à volta dele, que também nesse mundo não é muito difícil, não é? E Emmanuel continua dizendo o seguinte: em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, é o que falamos antes, espíritos imperfeitos, habitando este mundo de provas e expiações, necessitadas, essas graves deficiências, de retificação. Sim, não é a lei do progresso? Estamos todos reencarnando para quê? Para promover exatamente essa retificação. E é aí que entra o nosso esforço, porque é feito um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório não é destino, são só pontuações, um roteiro para o caminho. Mas agora, o real caminho que vai ser feito depende de nós. Não escolha, não escolha, não escolha, não escolha. Então, se o caminho é assim, e eu vou fazendo escolhas, no início da encarnação até o final, e aproveitando, então há um ganho. Mas aí eu começo a fazer escolhas, venho para cá, eu subo um pouquinho, venho para cá, e às vezes eu vou para o desvio. Aí já vira um planejamento, vamos dizer assim, retificado, de acordo com o que a gente vai escolhendo. Que a gente sai do plano A, que é o melhor plano, nos exige esse ânimo dobrado, com certeza, esse duplo ânimo, triplo, às vezes quádruplo. E o desvio, se a gente não prestar atenção, a gente sempre repete, é o que Jesus falou. Vigiai e orai para não cair em tentação. Lá vai no caminho do desvio. A gente tem que estar muito atento, mas não só atento. Atento para a ação. Lembrando da definição do verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Olha a purificação. Pelos esforços que faz para conter as más tendências. É difícil ser esse verdadeiro espírita. Porque conter má tendência é muito difícil. A primeira dificuldade para se conter a má tendência é reconhecer em si a má tendência. Eu acho que esse talvez seja um desafio bem parecido, às vezes até mais difícil do que conter. Porque eu não vou conter o que eu não reconheço como má tendência. Não é verdade? Eu falo mesmo, falo, se for magoar, não me importa, porque eu estou falando é verdade. E sai arrasando corações. Eu não reconheço que eu tenho uma má tendência.
que a palavra pode ferir tanto quanto um pedaço de pau. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é muito fácil, quando nós temos ali, buscando em Jesus o roteiro e fazendo essa avaliação sincera, calma, conosco mesmo, que exige coragem, não é? Exige coragem. Essa coragem moral chamada humildade, de nós reconhecermos. Uma vez alguém me disse, eu tenho inveja. Eu falei para a pessoa, nossa, é preciso muita coragem para reconhecer que tem inveja. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, e eu achei tão interessante, tão corajoso, tanta humildade ao mesmo tempo, não é? Veja, a pessoa estava sendo humilde reconhecendo que tem inveja, porque a inveja está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que ela é ela é algo ruim que não está no meu planejamento reencarnatório. Eu promovo aquela provação, aquela dificuldade para mim, aquele sofrimento. São sofrimentos, está lá, sofrimentos voluntários. E no Evangelho segundo o Espiritismo exemplifica-se dois sofrimentos voluntários. Um é a inveja e o outro é o ciúme. São tormentos, não são? Tormentos voluntários. Voluntários. Não está no planejamento reencarnatório que a gente vai passar por... Não. Nós é que alimentamos essa chaga. Essas chagas que lá, muito, muito bem exemplificado no Evangelho segundo o Espiritismo, vem a inveja e o ciúme. Às vezes a gente se defende, não sou ciumento, eu sou ciumenta, só estou cuidando do que é meu, então não estou reconhecendo que eu tenho problema. E se eu não reconheço que eu tenho uma má tendência, eu não vou conter. Isso é importante. Então, reconhecer a má tendência e depois trabalhar para conter essa má tendência, porque ela não vai morrer fácil. Má tendência morre de fome. Eu não posso ficar alimentando. Eu justifico, eu alimento, ela não morre, se fortalece. E às vezes a gente tem a tendência de justificar uma má tendência. Deu para entender, né? Muito bem. Mas, voltando ao comentário de Emmanuel, vamos lá. Mas o trabalho de purificar, diz Emmanuel, não é tão simples quanto parece. Nós já vimos aqui, mais ou menos, que não é simples, não. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, verdades morais, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se de falar das três coisas que a gente precisa se valer para trabalhar nessa obra de elevação de nós mesmos, vamos ver aqui o que ele diz, de que é muito fácil a gente dizer que sim, mas eu sou cristão, sim, sou cristã. Peraí, eu sou cristã, mas eu estou, como ele diz aqui no versículo, eu estou limpando minhas mãos, ou seja, vê-se isso, ou só se ouve isso, não é? Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se de... agora ele vai falar de três coisas muito claramente entendíveis da sua importância para esse trabalho de elevação. Tem um ditado interessante que diz que para descer todo santo ajuda. Não é santo que vai ajudar a descer, né? É espírito perturbador. O santo ajuda a subir, né? Os santos, na ideia do catolicismo, são
os espíritos superiores. Então, nenhum espírito superior vai ajudar a descer. Então, para descer todo santo ajuda, não ajuda não. Para descer, quem ajuda é espírito perturbado. Né? Então, a gente devia corrigir esse ditado. Ele fala, 3 coisas são importantes. Autodisciplina. Entendi. Fácil? Difícil. Outra, compreensão fraternal. Não cobrar do outro, que o outro não pode dar. Isso é compreensão fraternal. E a gente nunca fez isso, né? Cobrar do outro. E a gente sabe que ele não vai fazer aquilo. E a gente continua cobrando. Por quê? Porque a gente faz. Se a gente faz, ele tem que fazer também. Mas a gente faz porque já está dentro do nosso nível de ação. Se o outro não faz, é porque ainda não está no nível de ação dele. Ah, mas ele não é paralítico, ele não é tapado da ideia, ele entende. Se ele entende, ele tem que ir lá fazer. Porque todo mundo faz, porque eu faço, porque estou há 20 anos fazendo isso, ele já sabe como é que faz. Ou ela, não falo ele, não estou me referindo aqui ao papel de homem e mulher, não. Né? Pessoa faz. Mas compreensão fraternal é compreender a limitação do outro e não cobrá-la naquilo que ela não tem condição de dar. Eu posso lamentar, eu posso até mesmo apontar, olha, eu estou vendo que você não está conseguindo, está com uma limitação. A partir disso, aí nós nos posicionamos. É um fato? É um fato. Eu constatei? Eu constatei. Relacionamento é administração de diferença. E às vezes eu fico querendo administrar algo que não está no meu poder realizar, que é a ação do outro. Eu já percebi isso. Eu já percebi, olha, o outro só vai até aqui. E não adianta. Aí eu brigo, aí a pessoa melhora e eu acho que tudo está resolvido. Dura 2 semanas, o padrão anterior volta. E aí eu fico achando que a pessoa vai mudar e ela começa a voltar para o padrão antigo. Aí eu brigo de novo, ela melhora. Aí eu acho que ela mudou, aí volta o padrão antigo, aí eu brigo de novo. Isso leva décadas às vezes. Até a gente perceber que realmente a pessoa não vai mudar, se é que a gente percebe. Porque tem pessoas que desencarnam nessa situação de relacionamento e não percebem. E vamos combinar que é uma relação muito, muito tempestuosa. Briga. Compreensão fraternal. Não é nós nos acompliciarmos com o erro. Não. Mas compreendermos a limitação do nosso próximo. O que a gente vai fazer a partir daí, aí a nossa consciência vai de novo atuar. O que é melhor para ser feito. E por último, então primeiro foi autodisciplina. Uma coisa muito simples, né? Muito simples. Só que não, né? Autodisciplina. Compreensão fraternal. E o último, a gente vai imaginar, então agora essas primeiras foram difíceis, a terceira é espírito de sacrifício. Aí vem a família, vem a maternidade, a paternidade, e nessas 2 funções que a vida nos oferece, a gente começa a entender exatamente o que é o espírito de sacrifício. Essas são 2, não que a gente não possa viver isso em outras funções, mas na maternidade, na paternidade, não tem como fugir. E olha que tem gente que ainda foge. Ainda os nossos sentimentos nessas 2 funções são extremamente fortes na nossa sociedade, eu diria graças a Deus. Porque isso faz com que os elos fraternais mesmo, de apoio uns aos outros, seja mais efetivo, como mãe, como pai, junto aos irmãos de humanidade que Deus, nosso Pai, nos oferece na condição temporária de filhos biológicos,
porque somos todos irmãos diante de Deus. Mas esse papel, ele tira de nós esse amor sacrificial, da gente dar a vida pelo outro, da gente abrir mão. Isso os bons pais e boas mães, não é? Claro. Abrir mão do que seja melhor para nós e colocarmos o outro em primeiro lugar. Isso é espírito de sacrifício. O que Jesus teve por todos nós. E tem até hoje, mas que nós vimos aqui, né, na história da sua passagem entre nós. Então, na obra de elevação de nós mesmos, 3 coisas ele destaca. Autodisciplina, vamos escrever e botar na geladeira? Autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Colocar na geladeira lá para dar uma olhada. Então, botar obra de elevação de mim mesmo. Obra de elevação de mim mesmo. Claro que não é para escrever na geladeira, é para escrever no papel e colar na geladeira, né? Compreensão fraternal, esse é o segundo. Primeiro é autodisciplina, porque senão as duas seguintes vão ficar comprometidas. A primeira ele bota autodisciplina, depois ele põe compreensão fraternal e, por último, mas não menos importante, espírito de sacrifício. E conclui o nosso querido Emmanuel comentando Tiago. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, quer dizer, que fosse visível, não é? Apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência. Aí a gente fala assim, coração, consciência. Gente, não tem divisão, né? Nós somos um todo, né? Então a gente pode falar, eu interior, minha consciência, meu coração, tá tudo certo. Dá para se entender. Minha alma, dá para entender, dá? No recinto sagrado da consciência. Apenas conhecido esse recinto sagrado pelo aprendiz na soledade, ou seja, na solidão indevassável dos seus pensamentos. De novo, isso entre nós aqui do plano encarnado. O companheiro valoroso do Cristo, contanto, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, no caso aqui, Tiago, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Temos duplo ânimo? No século XXI precisamos ter triplo ânimo. Também estou melhorando o texto. Muito metida, né? Mas século XXI não é para os fracos, não é mesmo? Século XXI é para os fortes. Porque aqueles nossos companheiros, e nós mesmos em encarnações passadas, é aquela vida bucólica do interior, programinha de rádio. Século XXI é tudo junto e misturado. É mundo virtual, mundo real, é uma aldeia global, é muita coisa. Realmente está todo mundo junto e misturado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o tempo passando numa rapidez, não dá tempo para fazer tudo. A gente começa em janeiro, a gente pisca, está em agosto, a gente pisca de novo, está Natal. Mas não é? Estamos caminhando para o final de 2019, ano que vem é 2020.
E se a gente olha para trás, parece que ontem a gente estava preocupado com o bug do milênio de 99 para 2000. Aí vai ter gente ouvindo, dizendo assim, eu nem era nascida. Desculpa. Mas para a gente que estava lá, passou rápido. E está passando, né? Vamos aproveitar esse trabalho diário que a Providência ali está investindo em nós para que nos purifiquemos e não estamos sós. Não estamos sós. Tem muita gente boa, invisível, perto de nós. Às vezes, muito mais invisível que visível, mas o que importa é que tem sim. Muita gente boa. Se eu estou me sentindo sozinho, não vou me esquecer que o meu anjo guardião está comigo, que eu tenho mentores queridos acompanhando os meus passos, me estimulando, me apoiando, me protegendo. Só não podem me proteger de mim mesmo. Por isso eu tenho que ir com calma. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação. Pela bênção, Senhor, de termos esse Espírito querido, esse anjo guardião, nos amparando e nos ajudando em todos os dias. Abençoa, Jesus, os nossos dias, as nossas noites, os nossos esforços, os nossos desejos de crescimento, a nossa vigilância, Senhor. Ajuda-nos a não sermos intempestivos, impulsivos, porque dessa forma a queda é rápida. Ajuda-nos, Senhor, a desacelerarmos nesse mundo tão acelerado, a respirarmos profundamente, a nos fazermos perguntas, a ouvirmos as respostas, a falarmos conosco mesmo, Senhor, com mais calma. Que a Tua paz, Jesus amado, possa estar conosco, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor. Amparando, em especial te pedimos, os mais fracos, os que sofrem a carne fora dela, Senhor, neste momento. As crianças, espíritos recém-reencarnados, reencontrando as provas que precisam dar continuidade, Senhor. Abençoa as nossas crianças. E abençoa os nossos idosos, em especial também, Senhor, que estão mais perto do retorno à pátria espiritual. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. E é isso, amigos. Amanhã estaremos juntos com mais uma mensagem de Caminho, Verdade e Vida no nosso programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.